E apareceu-lhe o Senhor e disse, o quê? Não desças ao Egito. Irmãos, preste atenção. Todas as vezes que passamos por lutas, Deus sempre aparece para nos ajudar. Quem crê nisso? Você não está só, como diz a letra dessa canção. Deus sempre vai aparecer para estender a mão, para nos ajudar. E muitas vezes a ajuda do Senhor é uma palavra. E foi o que aconteceu aqui, porque diz aqui o versículo 2, olha só, apareceu-lhe o Senhor e fez o quê? E disse, quando o Senhor apareceu, foi para avisar ele de algo que nós vamos ver aí, que não era para ele fazer. Então Deus, em momentos de crise, de problemas, dificuldades, Deus sempre vai nos ajudar. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai primeiro aparecer, não em forma visível, uma imagem, não. Ele vai aparecer através da revelação da palavra. Então ele sempre vai aparecer para nos avisar de algo, para nos ajudar e falar, e nos guiar e nos dirigir. Por isso que temos que tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas. Muitas pessoas em tempo de crise fazem coisas fora da direção de Deus. Podemos lembrar da família de Noemi. Quem lembra do caso de Noemi? Veio uma fome também naquela época. Eles moravam em Belém de Judá, que significa casa de pão, quer dizer, de bênção. E aquela família, Noemi, o marido, os 2 filhos, estavam ali e veio uma necessidade. E eles precipitadamente fizeram o quê? Saíram para peregrinar nos campos de Moabe. Quer dizer, atitude precipitada. Com certeza, naquele caso também de Noemi, Deus falou algo para eles, no coração deles, para que eles não fizessem aquilo. Como Deus fala comigo, fala com você. Como Deus apareceu aqui para Isaac, o Senhor lhe disse. Como também, certamente, Deus apareceu para Abraão e avisou Abraão. Mas Abraão não deu ouvido. O que o Abraão fez? Porque aqui nós não terminamos de ler, mas eu já adianto para você, o Abraão, ele desceu até o Egito. E quando o Senhor apareceu para Isaac, foi justamente para falar para Isaac não fazer como o pai dele havia feito. Olha aí, vamos ler agora, olha só. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, por que Deus falou isso? Porque o Abraão, ele fez isso, ele desceu até o Egito. E o que significa, irmãos, descer ao Egito? Essa é a mensagem principal de hoje. O que significa descer ao Egito? Por que Deus falou para Isaac, Isaac, não desça ao Egito? Porque o Egito representa o mundo. Descer ao Egito significa buscar recursos do mundo, buscar ajuda do mundo. E muitas vezes essa ajuda do mundo contraria o quê? A palavra de Deus. Por exemplo, é aquela pessoa que às vezes passa por um problema familiar, problemas dentro de casa, e ao invés de consultar a Deus na sua palavra, buscar o conselho de Deus, busca conselhos do mundo, de pessoas que às vezes não têm nenhum respeito à palavra de Deus, e vai dar conselhos que vá de contra a vontade de Deus, e vai prejudicar aquela família. Como existem pessoas que quando passam por crise no casamento, por exemplo, né? E aí a pessoa, ao invés de buscar a direção de Deus, ficar na palavra, vai e conta o seu problema, seja a esposa ou o marido, conta o seu problema para um colega, para um vizinho. Uma pessoa que não tem temor à palavra. Quantas são as pessoas que um dia, por exemplo, houve traição no casamento. E aí a mulher ou o rapaz, né, vai e conta para um colega de trabalho. E o colega que não teme a Deus fala assim, se eu fosse você, a moça lá do trabalho fala assim, sua boba, se eu fosse você eu dava o troco. Eu fazia a mesma coisa para ele aprender. Olha aí, buscando, no momento de crise, buscando o recurso da onde? Do mundo. Então, isso significa o Egito. E veja que a própria palavra, quando diz, ela diz o que? Descer. Aqui não é só um ato geograficamente.
Mas descer significa descer o nível espiritual. Quando alguém, num momento de crise, busca fazer acordo com coisa errada do mundo para sair da crise, ela está descendo o seu nível espiritual. Quantas são as pessoas que agora, nesse momento de crise financeira, que o mundo, não é só o país, o mundo está passando, as pessoas, para tentar sair da crise, começam a fazer coisa errada. Começam a buscar ajuda e recurso errado do Egito, ou seja, do mundo. É aquela pessoa que às vezes fica desempregada, ou precisa consertar a sua vida financeira, e aí tudo que falam a pessoa faz. Chega alguém e fala, ó, fulano, faz isso aqui que está dando dinheiro. E a pessoa não quer saber se aquilo agrada a Deus ou não. Quer dizer, a ganância pelo dinheiro é tanto, não que seja errado prosperar, Deus é o Deus da prosperidade. Só que nem toda porta que se abre foi Deus quem abriu, sabia disso? O senhor está querendo dizer também, pastor, que o diabo abre porta? Sim, engano. Porque aquilo que vem de Deus, vem para nos enriquecer, para nos abençoar. Não para nos tirar da presença de Deus. Esses dias mesmo, muitas vezes eu já presenciei casos assim. Um tempo atrás, agora mesmo, uma pessoa falou para mim assim, olha, Deus abriu uma porta. E eu disse sem medo de errar, eu falei assim, ó, isso aí essa porta não foi Deus que abriu não. Que isso, pastor, o senhor falou isso? Falei. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu falei? Porque olha, Deus abriu uma porta de emprego, só que eu não posso mais vir para a igreja. Isso é bênção de Deus? Será que Deus vai dar algo para você não poder mais vir para a igreja? Ou se afastar? Quer dizer, olha o pensamento, eu fui abençoado, só que agora eu vou ter que ir para o mundão. Será que isso é bênção de Deus? Claro que não. Por isso que eu falei para a pessoa, eu falei, isso não é bênção de Deus não. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está falando só aqui da palavra, da letra, do entendimento da palavra. Ele está falando também a pessoa ouvir uma verdade que ela precisa ouvir. É isso que acontece. Igual uma vez aconteceu aqui, há muito tempo atrás. Muito tempo não, esse caso que eu vou dar exemplo, uns 2 anos atrás. Tinha uma pessoa que vinha aqui de vez em quando e sempre pedia oração para mim. E eu sabia o estado daquela pessoa no relacionamento. Essa pessoa tinha um companheiro, não eram casados. E esse companheiro vivia batendo nela. Eles viviam brigando. Aqui mesmo, próximo, eu cheguei a presenciar de carro, vindo aqui para a igreja. Eu vi eles brigando na rua, ele batendo nela. Ele era usuário de droga, ele tinha muitos problemas com vícios. E eles não eram casados, eles juntaram. Foi lá, levou o rapaz para dentro de casa. Quantas notícias ruins a gente vê na televisão de pessoas que têm feito isso. Ontem mesmo eu estava vendo um pedaço de um jornal. A mulher morreu por quê? Porque 1 mês de namoro já levou o rapaz para dentro de casa, para morar dentro da sua própria casa. Então você já viu muito isso. Então era o caso dessa irmã que vinha aqui. E aí um dia o rapaz brigou, eles brigaram, ele bateu nela e ele foi embora. Ela veio aqui, entrou aqui, eu estava ali embaixo. E ela falou, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu companheiro. Você vê, não é marido, meu companheiro. E aí eu queria que o senhor orasse porque ele foi embora de casa. Ele brigou comigo, ele me bateu e foi embora. E eu queria que o senhor orasse para que ele voltasse. E eu falei assim para ela, irmã, eu não vou orar para ele voltar não. Só tem que agradecer a Deus porque Deus lhe deu um livramento. Eu vou orar para Deus abrir os seus olhos e a senhora enxergar que esse relacionamento está errado. E que isso é livramento, Deus está te livrando. O que eu estava fazendo? Falando a verdade. Mas sabe o que aconteceu? Pastor, ela aceitou? Não. Foi embora, nunca mais veio na igreja. Por quê? Porque ela queria ouvir o quê? Aquilo que lhe agradava. Mas era mentira do diabo, ela estava sofrendo. Estou entendendo? Igual um caso uma vez na igreja, o rapaz apareceu e disse assim para mim, final do culto, pessoa conhecedora da palavra, disse assim, pastor,
Até ele ficou meio assim, eu atendi ele ali no canto ali, isso foi muitos anos, logo quando eu cheguei aqui, olhando assim, meio que desconfiado, que ele não queria que ninguém ouvisse. Falou: pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa do meu trabalho, só que ela é casada. Será que não tem um jeito aí de Deus abençoar? Será que isso não pode ser a vontade de Deus? Na mesma hora eu falei: nunca, isso não pode. Falei: o diabo está te enganando. Como é que Deus vai abençoar um relacionamento que vai destruir o casamento de outra pessoa? Quem está entendendo? Alguém tem que falar a verdade para ele. Ele perguntou para mim, eu falei a verdade. Também nunca mais apareceu aqui. Não é porque a gente quer que isso aconteça, não. Mas veio pedir o conselho, eu tenho que ser de Deus, eu tenho que falar a verdade. Então, mas por que estou falando isso? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dor. Aquilo que é de Deus não vai ir contra a palavra de Deus, não vai me separar da comunhão com Deus. E muitas pessoas, aí voltando para a mensagem principal, e muitas pessoas no tempo de crise, elas querem que Deus venha provar aquilo que é errado. Elas querem que Deus venha aceitar aquilo que é errado. Seja no casamento, na família ou na vida financeira. Como estávamos falando, tem muita gente agora que, não, porque eu preciso ganhar dinheiro, o mundo está em crise. Tudo bem, Deus ele quer que você tenha a prosperidade, mas desde que seja por vias corretas, caminho correto. Se é coisa errada, você tem que pensar: eu não quero. Ah, mas faz isso que está todo mundo fazendo e está todo mundo ganhando dinheiro. Pois eu não vou fazer porque eu não quero isso. Se não está de acordo com a palavra, eu estou fora. Porque, irmãos, foi o que Deus falou aqui para o Isaac. Veja o que ele falou, olha só, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Quer dizer, não faça acordo com o mundo para sair da crise. O que Deus falou agora? Habita na terra que eu te disser. Que terra é essa? Olha aqui para mim, o Evangelho, a palavra. Deus estava falando para ele: olha, você não precisa fazer o que o mundo faz. Você não precisa tomar decisões erradas para conseguir tentar resolver um problema, uma crise. Fica na minha palavra que eu vou te ajudar. Quem crê que Deus vai te ajudar? Mas desde que você não saia dessa terra aqui, ó. Tem muita gente saindo dessa terra para tentar vencer uma crise. Tem muita gente descendo o nível, descendo ao Egito, para resolver um problema, ou financeiro, ou familiar, ou sentimental no casamento. Mas se é o Egito, se é errado, se é pecado, se é contra a palavra de Deus, isso é engano, vai causar problema. Então Deus falou para o Isaac: Isaac, permaneça na terra que eu te disser. Aí o versículo 3, para finalizar, Deus disse mais o que? Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Olha que interessante, no versículo 2, Deus disse: habita nessa terra. No versículo 3, o que Deus disse? Peregrina nessa terra. Veja que são duas coisas diferentes. Deus disse habita e peregrina. Então, antes de peregrinar, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que habitar. O que é habitar? Permanecer, morar. E tem muitas pessoas que até peregrina, vamos dizer assim, na palavra de Deus. Peregrina em tudo quanto é igreja. Tem pessoas que frequentam tudo quanto é igreja. É uma pessoa que vive peregrinando por aí. Está peregrinando no Evangelho, na terra. Só que não habita. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que frequenta tudo quanto é lugar. Recebe oração de tudo quanto é pastor. E não é abençoado por quê? Porque só peregrina. A pessoa tem que habitar, tem que permanecer num lugar. Tem que permanecer na comunhão com Deus, num compromisso com Deus. Não adianta a pessoa vir para a igreja só para receber uma oração do pastor e depois não voltar mais. Quando uma pessoa pede oração para mim, eu sou bem claro em falar: eu vou orar. Só que a minha oração não vai mudar a tua vida, porque a oração de nenhum pastor muda a vida de alguém. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que muda a vida de uma pessoa
é a decisão dela para com Deus. A oração, ela tem um efeito temporário. A oração ajuda? Sim, mas até certo ponto. Dali para frente é o compromisso da pessoa com Deus. E tem muitos que só querem peregrinar, só quer oração, só quer fazer uma visita, assistir um culto, uma reunião, fazer uma campanha, mas não quer habitar. E Deus falou para Isaac: Isaac, você vai peregrinar, mas primeiro habita nesta terra, ou seja, se firme nesta terra, seja firme na igreja, seja firme na presença de Deus, seja firme na comunhão com Deus. E aí ele disse no versículo 3, o que vai acontecer? Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Quem crê que ele vai te abençoar? Fica nessa terra. Você não precisa fazer coisa errada, você não precisa do conselho dos ímpios. Muitas pessoas na época de crise vai buscar conselho dos ímpios. Salmo 1 diz para a gente não fazer isso. Por quê? Porque temos que confiar que Deus não vai desamparar. Você não precisa fazer coisa errada para sair da crise financeira. Não faça coisa errada. Permaneça fiel, porque Deus vai te honrar. Deus não desampara. O salmista disse: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Se fizermos o que Deus está mandando, Deus vai cuidar da gente. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus.